Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, estamos recebendo no Conexão Poder o desembargador Márcio Vidal, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Ano de eleição e eleição que promete ser a mais pobre da história, né, desembargador? Será mesmo? Será que vai ser tão pobre assim? Bom, assuntos polêmicos. Participa dessa entrevista comigo minha colega de sempre, jornalista Ana Carla Costa. Presidente, bem-vindo ao Conexão Poder, obrigado pela sua presença aqui. Vou começar com a pergunta que eu te fiz antes da gente começar esse programa. Vai ser mesmo a eleição mais pobre da história ou é tudo mentira isso? Bom, primeiramente quero agradecer em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso pela oportunidade, esse espaço que esse meio de comunicação está nos propiciando, né? Um diálogo com vocês profissionais da comunicação e obviamente do outro lado temos o grande protagonista que o eleitor. É o eleitor, o cidadão eleitor, né? Eu acho que não trata-se de pobreza, se você olhar, fizer uma comparação em termos de número da eleição passada com o presente, né, algo assim, realmente tem um número significativo. Né? Então, a diferença é muito grande. É grande. Um governador no ano passado, 4 anos atrás, tinha um orçamento em torno de 30 milhões, agora é 5 milhões. Então, se você olhar sobre ter esses olhares em termos de número, obviamente que você poderá 30 milhões e 5 milhões oficialmente falando, mas o que a gente vê de caixa 2 não é uma grandeza. Nós vamos chegar lá. Ah, bom, é que eu estou apressado. O senhor está ansioso. Então, em termos de número, você poderia rotular de pobreza. Eu acho que a pior pobreza não é a financeira, a pior pobreza é o espiritual, a política, né? Mas o senhor quer dizer a pobreza de candidatos mesmo? Tem uma patifaria aí, mudar, então, colocando nome na praça que não 5 milhões ainda não é muito para uma campanha eleitoral? Se você pensar que um vereador gasta isso. Não, hoje... Quando assumimos a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, nós fomos solicitados pelo Tribunal Superior Eleitoral, precisamente pela Corregedoria daquela corte, para que apresentasse algumas sugestões sobre a reforma política, né? E um dos aspectos que nós discutimos com os colegas de tribunal e os assessores foi justamente o custo de uma campanha política, né? A pergunta que eu fiz naquela oportunidade é o que é necessário, o que é imprescindível para se gastar em nenhuma campanha política, né? Então eu acho que antes de discutir qual é o valor aceitável, desejável, deveríamos primeiramente sabermos o que é necessário ou imprescindível para que alguém, de forma democrática, se postule um cargo, né, público, né, mostrando com isto, persuadindo os eleitores através das suas ideias, né, e não que se vale de mecanismos de falsos, né, de onde existem empresas, vocês conhecem muito bem, que transforma anjo em demônio e às vezes o demônio em anjo, né? Então nós precisaríamos então abrir uma grande discussão no país sobre isso. E isso foi apresentado, foi encaminhado, um dos pontos que nós encaminhamos, mas infelizmente o corpo político não recebeu muito bem isso e obviamente que isso não foi adiante. Isso apenas culminou numa redução, né, de valores. Eu acho que a redução de valores, de uma certa forma, considerando o contexto em que a sociedade brasileira vive, as dificuldades econômicas que passa, né, não só o Brasil como o próprio mundo, né, é razoável que tenha sido reduzido, né? Agora, saber realmente se esse dinheiro vai ser bem empregado
no sentido de levar a ideia daquele candidato ao corpo do eleitorado. Agora, se você acrescentou, isso pode culminar no caixa 2, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em descumprir a lei, né? Pessoas que assim for agirem, com todo respeito, como você esperar dele no exercício de um cargo público? Eu acho que não vai ser nenhuma novidade a sua forma de agir, né? Se ele já quer romper, né, com as regras pré-estabelecidas para todos... Já no processo eleitoral, o cara rompe, imagina quando tem a caneta na mão. Caneta na mão, no poder. Mas, presidente, se a gente for analisar a indústria eleitoral que existe, né, e eu vou puxar para um lado que a gente conhece mais, que é a área da comunicação, o marketing hoje é um dos aspectos mais caros de uma campanha eleitoral. Falam-se que estão cobrando em torno de 3, 4, 5 milhões para fazer uma campanha majoritária. Já é o valor total do que o candidato a governador do estado pode gastar nessa eleição. O senhor não acha que essa redução, que eu concordo particularmente, acho que ainda é muito, inclusive, pela realidade do nosso país, então, mas que pode provocar e pode alimentar essa indústria do caixa 2, porque a gente sabe que na prática eles vão gastar muito mais. Porque tem deputado aí que faz a conta que o voto dele vai custar 100 a 150 reais. Ele vai precisar de quanto? De 30, no mínimo 30 mil votos para ser eleito. Mas essa conta não fecha, né? Emendando essa pergunta, né, uma outra pergunta como é que o TRE se preparou, não só o TRE, mas todos os órgãos envolvidos, para fiscalizar esse processo eleitoral? Porque eu acho que não só a redução é importante, mas a fiscalização, porque vai ser um risco muito grande dos candidatos, em função dessa diminuição do valor gasto, né, de estar utilizando formas aí para gastar pelo caixa 2, 3, 4. Boa pergunta, né, cara? Não há dúvida. São vários fatores, né? O principal seria que o próprio cidadão eleitor não deixasse influenciar por esse tipo de expediente, né, que ele já sabe previamente que é uma forma de querer enganá-lo. Mas esse é o primeiro que se deixa influenciar? A primeira coisa é o otário na história, né? Vamos falar português. O otário na história é o eleitor. Hoje, nessa quarta revolução que nós estamos vivendo da tecnologia, qualquer cidadão eleitor que tiver uma certa clareza e um discernimento, ele tem meios de consultar a própria tecnologia e obter informações seguras se aquela ideia ou aquela proposta que está se fazendo, se ela tem fundamento ou não. Ou se o candidato é ficha limpa ou não, né? Basta dar um Google, né? Entra aqui, dá um Google, pesquisa fulano de tal. Tem até um aplicativo, né? Que você mostra a fotografia, a foto, e você tem a ficha corrida do cidadão. Exatamente. Capivara da toda Então, hoje... Esses caras têm capivara, não tem ficha. Eu acho que, a não ser que queira ser enganado, você hoje, graças a Deus, essa tecnologia, ela propicia, ela é um instrumento valoroso. Existe o outro lado negativo, mas existe o lado positivo que você pode fazer a checagem, né? Muito bem, esse é um viés. O outro é institucionalmente falando, o Tribunal Regional Eleitoral já vem preparando, valendo também da tecnologia, de aprimorando, né, o Caixa 1, né, na sua extensão, para propiciar essa fiscalização, essa checagem de dados que às vezes são fornecidos pelo próprio candidato, obviamente pela ocasião da prestação de contas, mas ao longo de todo o processo vai ser tomadas as providências. A Procuradoria Regional Eleitoral está atenta, né? Nós temos hoje um comitê que é formado pela Procuradoria, pela Polícia Federal,
e há uma participação inclusive do Exército, Serviço de Inteligência, né? Então nós estamos monitorando, né? E com isto a gente pode diminuir, né, essas ações, diria até de criminosos, né? Porque se eles sabem que não pode, por que fazem, né? Ou por que insistem em fazer? Aí eu vou voltar naquela questão que eu coloquei anteriormente. O que esperar desse indivíduo que assim age, né, no exercício de um cargo público? Mas o senhor está falando, eu acredito que atinge uma parcela da sociedade, porque a gente sabe ainda que a sociedade brasileira ela tem um nível de consciência política ainda muito fraco, e aí a gente precisa evoluir muito ainda nesse aspecto. Então existe muita gente que não tem acesso a essa tecnologia toda, né? Existe muita gente que acha que vender o voto ou de receber para fazer boca de urna que não é crime, né? Ou que ela precisa daquele dinheiro para comprar uma cesta básica, enfim, tem várias realidades, né? Então, além desse processo de fiscalização que é importantíssimo, eu acho que talvez falta um trabalho de conscientização. Nesse aspecto, qual é a ação do TRE hoje, ou não só da Justiça Eleitoral no Brasil, para conscientizar o cidadão, né? As pessoas mais humildes, aquelas que não têm, pode até ter um smartphone, mas que acessam no máximo suas redes sociais, mas não vão lá pegar um aplicativo para levantar a ficha corrida do candidato. Muito boa pergunta. Aliás, nós vamos voltar a um velho, antigo problema que é a ausência da cidadania, né? As pessoas, infelizmente, não têm cidadania. Que vem lá da educação. Vem lá da cartilha Caminho Suave. Primeiro que eles acham a democracia que se eles cumprem o dever da democracia apenas votando. Votando é uma fase do processo. O que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo desde o primeiro dia que nós assumimos? Nós instituímos um programa de televisão na TV Assembleia, num convênio que foi celebrado ano passado, que é rotulado Cidadania em Debate. Diariamente esse programa é levado ao ar, né? O que está se discutindo ali? Cidadania, né? Para atingir o quê? O maior número de pessoas. Então, mas... Aí, a par disso, esse programa de televisão vai ser desenvolvido pela TV Justiça para atingir o Brasil inteiro. Além disso, nós criamos um espaço batizamos de audiência pública da cidadania. O que fazemos? O Tribunal Regional Eleitoral faz. Ele vai no interior discutir com a população a cidadania, né? Fizemos isso desde o ano passado, por várias vezes, em locais distintos. E temos uma programação intensa neste ano, a começar no mês de final de julho, na segunda quinzena de julho, que vai até o final do mês de agosto. Então, estabelecendo uma interface com o cidadão eleitor. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral tem o Instagram, o Tribunal Regional Eleitoral tem o Twitter, né? Tem o Facebook, e que tenta, em todo instante, estabelecer essa comunicação. Tem algum trabalho nas escolas, com as crianças? Sim. Além disso, há um programa que é capitaneado pela Escola da Judicial Eleitoral, que é do lado do voto consciente. Então, o que se faz? Estabelece convênio com várias escolas públicas, vai até o local e simula uma eleição, envolve as pessoas, as crianças, os adolescentes, a desempenhar o papel de um político, né, de um partido, em defesa de ideias, né? Isso tem sido feito ao longo já de anos, já uns 4 anos. Isso foi até o tribunal foi contemplado ano passado com um prêmio pelo voto consciente. E o que fizemos agora? Nós expandimos esse projeto para todo o estado de Mato Grosso, porque não ficar só concentrado na grande Cuiabá, né? Na metrópole Cuiabá.
que se passe, você vai expandindo isso para todo o país. Tentamos estabelecer uns convênios com as universidades também, envolver as universidades nessa discussão permanente da cidadania. As pessoas têm que envolver com os problemas de sua cidade, elas têm que envolver com o problema de cada um, porque tudo diz respeito a nós. Eu venho dizendo de que as pessoas gostam de futebol, não tem nada de mal gostar de futebol. Outros gostam de novela, outros gostam de cinema, outros gostam de teatro, outros gostam de poesia, outros gostam de música. Mas olha, não há ninguém que passe, durante a sua existência, sem necessitar da política. Sim, mas todos. Que eu ia tocar porque... Então, a política não é algo que não pode ser, não é uma opção. Ela é uma célula vital de convivência, viver em sociedade. Tudo depende da política. Não tem como você viver sem política. O que me preocupa, presidente, o senhor falou aí, eu vou falar aqui do nosso métier, né, Ana Carla? O senhor falou de programas na TV Assembleia, programas na TV Justiça. Só que as pessoas que a Ana Carla citou, que não têm consciência política, não assistem esses canais, presidente. Então, eles ficam lá vendo o programa da Márcia Goldsmith, vendo a Cátia Fonseca, vendo a Ana Maria Braga, vendo a novelinha do SBT, a novela mexicana, vendo Chaves, e não vê esse tipo de televisão. Você alcançar não dá para colocar em veículos de massa, nos sites de notícia, na TV aberta, TV grande aberta, Rede Globo, Bandeirantes, SBT, enfim. TV Justiça, com todo o respeito, presidente, 1% da população que deve assistir essa televisão. Eu assisto por força do ofício, mas quem não tem força de ofício... Mas se nós conseguirmos pelo menos 1% da população se mexer, se mover, já é o pelo princípio. Menos metade do povo não tem um pingo de consciência. Mas, André, é um princípio, André. Não se muda um país de um dia para o outro. Precisamos começar, entende? A Mariane... Já faz 500 anos. A Mariane, que conduz o programa muito competentemente. A Mariane... nós fizemos... Mariane Oliveira, que é assessora coordenadora de imprensa lá no Você assiste o programa? Eu já assisti. Nós inauguramos uma sala de imprensa lá dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque eu entendo que os profissionais da comunicação são atores políticos, né? Então nós precisamos estabelecer esse diálogo, mas não é um diálogo só periódico. Tem uns aí que são muito mais atores do que políticos, viu, presidente? Sem comentário. Mas eu só acho que o TRE também, a Justiça Eleitoral é uma peça nesse mecanismo todo. Porque o que a gente está falando aqui é de educação. Sim. Né? Que essa educação, essa formação de cidadão e de consciência política tem que vir na escola. Né? Então, e o TRE, a Justiça Eleitoral só complementaria Ana Carla, esse processo. Agradeço você por essa intervenção. Sim. Eu vou acrescentar. Eu sou, além de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu fui escolhido pelos colegas, presidente do Tribunal do Brasil, como presidente do colégio. E como presidente do colégio, nessa linha que você está colocando, nós estamos apresentando 2 projetos nacional. O primeiro é a inserção da cadeira nas faculdades de direito, seja pública ou privada, do sistema eleitoral. Infelizmente, a Justiça Eleitoral, criada em 1932, a exemplo do que foi a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem espaço dentro da academia, porque tem a cadeira de Direito do Trabalho, e a Justiça Eleitoral não tem. Sendo que a Justiça Eleitoral é de maior alcance da população. Porque se você considerar quantitativamente falando do alistamento eleitoral à faculdade de 16 anos até os 70 anos para votar, você tem um número de pessoas muito grande que a Justiça Eleitoral atua, né? Administrativamente falando, né? E juridicamente também, né? E a Justiça do Trabalho, ela restringe apenas os conflitos de trabalho, não é um número menor, né? E, no entanto, você não estuda com uma largueza, com profundidade, o sistema eleitoral. Então, o que fizemos foi constituída uma comissão que está já em vias
conclusão, final de conclusão, que vai propor ao Ministério da Educação e Cultura para que haja inserção dessa cadeira no currículo mínimo das faculdades de Direito, para propiciar o quê? A formação, a capacitação desses futuros profissionais de direito. A par disso, aí vai justamente ao encontro do que você colocou, cidadania. Nós temos um projeto que está na minha mesa para ser encaminhado ao Ministro da Educação e Cultura, propondo também a cadeira da cidadania no curso fundamental. Que antigamente tinha educação tinha o moral, rótulo, cívica, o SPB. Eu lembro que minha mãe foi professora disso. Não, minha mãe foi professora disso. Eu não peguei essa época. Tinha ensino religioso. As pessoas têm que saber sentir a responsabilidade e ter a consciência do seu papel de ser humano inserido dentro de uma sociedade. Então é isso que nós vamos propor também à cidadania. A par de tudo isso, lá no Copetel há uma comissão que está elaborando também um projeto. Nós queremos abrir uma discussão no Brasil sobre a necessidade de termos um novo Código Eleitoral. Por que isto? O Código Eleitoral que está aí em vigor, ele é de 65, ele já foi tudo fatiado de lá para cá. Nós temos uma Constituição de 88. Já passamos por uma ditadura, já na democracia, o Código ainda está lá atrás. O que você percebe? Que sempre, todas as vésperas de eleição, quem está no poder, ele não quer perder o poder. Faz um remendinho. Então ele faz um remendo, ele elabora regras de acordo com o seu interesse para perpetuar. E a famosa reforma eleitoral não acontece de fato. Exatamente. Né? Isso, o cidadão eleitor fica alheio a isso. É como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele tem muito a ver com isso. Porque isso é uma coisa, como se uma máquina, ele fica alimentando, né, vícios e vícios e vícios, e nós pouco evoluímos. É justamente essa impressão que dá, que o senhor falou. O cidadão, ele acha que ele não tem nada a ver com isso. Não é problema meu, é problema da política. É problema do governo, como se o governo não influenciasse na vida dele. Vou pedir um tempo para o senhor para fazer um intervalo, para dar um corte da TV, para o Ed Mota não ficar louco lá e não me xingar. Vamos lá, Ed Mota. Corta, Ed Mota, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o desembargador Márcio Vidal, presidente do TRE. Estávamos falando no bloco anterior sobre a falta de cidadania do eleitor brasileiro, do eleitor cuiabano, do eleitor mato-grossense, enfim. Lembrando também que estamos para a região do Médio Norte através da TV Mutum SBT Canal 11. Desembargador, estávamos falando justamente dessa questão de falta de cidadania. Eu noto no senhor, se me permite fazer essa observação, o senhor está meio de saco cheio, não está não? Não, absolutamente. De ver a situação do eleitor, todo ano é aquela coisa, sempre o tom que o senhor usou nesse início de entrevista para se referir ao comportamento do eleitor e da classe política principalmente, me passou essa impressão, que o senhor está meio... pelo contrário. Tá meio puto com tudo isso. Não, pelo contrário. Eu acho que é uma necessidade de um diálogo com o cidadão eleitor, que é o principal protagonista de todo o processo e a razão da existência do Estado, né? Ele chamá-lo ao envolvimento, né? Ao interesse pela política, porque se ele não interessar pela política, vai sempre aparecer pessoas... Sim. Com não muito bons propósitos, né? Que vão ocupar o espaço e aí vai mantê-lo na escravidão da ignorância. Né? Justamente nós queremos fazer o inverso, que esse cidadão eleitor esteja realmente atento, interessado, que acompanhe todo passo a passo, né? Como eu disse, a democracia não se cinge apenas ao voto, a democracia é a participação efetiva do cidadão eleitor na vida, né, que vem obviamente a cidadania, né, o viver em sociedade, você acompanhar, hoje nós temos, o Tribunal Regional Eleitoral faz parte da rede de controle do Estado de Mato Grosso, assim, exemplo de outras instituições,
né? Você acompanhar o orçamento, uma licitação, processo de licitação, uma obra, né, que vai ser levada a um processo de licitação, qual é a característica dessa obra, quando no momento que ela está sendo assistindo, como é que funciona executada. essa rede de controle? A rede de controle ela é formada por várias instituições, o Tribunal de Contas do Estado da União, a Procuradoria, o Ministério Público, o Tribunal Regional Eleitoral, entende? Onde ela tem um regimento, ela tem um site onde você tem acesso a ele com todas as informações para você acompanhar passo a passo a vida do gestor, né? Eu estava aqui pensando na reportagem que é levada ao ar das dificuldades das estradas. Eu fico pensando como é que pode uma estrada ser construída, edificada, 6 meses depois já está cheia de buraco, mas que não teve um projeto, não se estudou o subsolo, não estudou o nível do impacto, do aterro, da necessidade de águas, a intensidade de chuva naquele local teria que aumentar. Parece que as coisas ficam se repetindo ano a ano, gasta milhões para tantos quilômetros de asfalto e ela logo em seguida ela já está totalmente deteriorada. Aí vai dizer assim, vê isso na cidade a culpa também. É a chuva, mas poxa, outros países também chove, tem chuva, terremoto, tem terremoto, tem neve e consegue. Não falei que tá. O que acontece? Eu não falei que tá. Mas é com o sistema todo. Eu falei que tá puto, tá puto. O que acontece? Eu também tô puto. Você também tá puto, não tá, cara? O que acontece conosco? Eu acho que nós precisamos, eu acho que é de um despertar. Lembre-se, a solução está na mão de todos. Mas você não acha que as pessoas ficam desestimuladas e essa rejeição com relação à política, talvez por falta de punição? Política. Os políticos. É politicagem. São os maus políticos, né? Mas infelizmente a maioria. Por falta de punição, claro que as coisas mudaram muito no Brasil, a gente viu ex-presidente preso, ex-governador preso, enfim. Mas a falta de punição, essas obras, falta de qualidade nas obras, mas ninguém é punido, o dinheiro que vai pelo ralo, o dinheiro nosso, né, e que não volta, enfim, tudo isso que o senhor citou aí vem acontecendo repetidamente, por anos, por décadas, e a gente não vê as coisas mudando, não vê um sistema funcionando de fato para punir quem faz esse tipo de coisa. Melhorou, avançamos, mas eu acho que isso desestimula as pessoas. O político rouba, ele rouba mesmo, não acontece nada com ele. Não acontece. Agora está melhorando, agora é um pouquinho melhor. Mas assim, não tem remédio na farmácia de alto custo, não tem médico no posto, não tem UTI, não acontece nada. Quem paga, quem está sofrendo é sempre o cidadão. São sempre as pessoas e principalmente aquelas mais carentes. Então eu vejo que muito esse descontentamento, essa falta de estímulo com relação à política vem disso também. Olha, que a gente não vê muitos avanços, né? Infelizmente. A saúde não é só as pessoas carentes que estão sofrendo, todos, inclusive né? A classe média. Que migrou, muita gente deixou de pagar plano de saúde pela crise. Porque o plano de saúde é caro. A saúde é cara. E mesmo quem tem plano de saúde sofre, né? Um tratamento na área da oncologia é uma coisa absurda, é algo surreal, é algo em torno de 500 mil, 600 mil. Quem é que tem 500, 600 mil de imediato para dispor do tratamento desse? Né? São poucos. Eu tenho visto na judicializada a questão da saúde, pessoas de classe média chegou a um ponto, um custo elevadíssimo de medicamento, às vezes eles não têm também condições, né? Então em geral. Mas por que isso ocorre? Na minha pergunta, até para o senhor falar, com relação à justiça eleitoral até, e existem abuso de poder econômico em campanhas, existem situações que a justiça demora muito para se manifestar, ou muito, no final do mandato do prefeito... Caça o mandato do cidadão. Olha, como uma punição, como se fosse uma punição. Olha, primeiro, a respeito disso, nós vivemos num Estado democrático de direito, existem regras, existem princípios constitucionais, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Existe, infelizmente, no sistema judicial N graus, né, de jurisdição, de recursos, né? Lembrando que não foram os magistrados que criaram isso é o poder político que cria. O legislativo que são eleitos pelo povo. Que eleito pelo povo,
é a voz do povo, eles que criaram esse mecanismo. Então, você tem que respeitar, por mais que você tenha uma evidência de um caso e que isto resulte num azedume, numa irritação no primeiro momento ao fato que foi posto, né, você tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa, o direito dele recorrer. Isso não tem como você abreviar, porque aí nós correríamos o risco de cometermos alguma injustiça, não sermos justos, né? Então, o sistema é assim, né? Dessa forma. Ele pode ser aperfeiçoado? Obviamente que pode. É exemplo de outros países, que é um número menor de recursos, né? Então, isso não gera, assim, uma desconfiança. Mas, olha, diferentemente de outras áreas, no judiciário, ele precisa de um tempo, não só para propiciar essa defesa, a instrução tem que ser bem cuidadosa, para que você não cometa a injustiça. Eu concordo, né? Então, não é assim uma coisa de um dia para outro. É a mesma coisa você querer prepara o solo, o subsolo para a agricultura, você tem um tempo de duração. Na área de saúde também é assim, você tem um tempo em que o remédio tem que responder, ou aquele procedimento terapêutico tem que responder àquele tipo de enfermidade. Ele não era um piscar de olhos, né? É porque nós vivemos também, fruto dessa tecnologia, né? Nós temos hoje uma percepção de mundo, tudo tem que ser rápido, né? E as redes sociais, elas rápido, ela traz uma resposta. As pessoas estão muito impacientes, né? Elas verdade, são intolerantes, impaciente, né? esse é o termo. Intolerantes e então, cobram, De às saco vezes... cheio, essa é a verdade. Vamos falar. Mas aí isso pode cometer exageros. Então, por isso é que não devemos achar que isso é linear, que nós temos que fazer isso em tudo. É óbvio que tem um caso aqui, um caso lá, que não justificaria essa demora, né? Mas na maioria ele é fruto da própria razão do processo judicial. O senhor acha que essa mudança no foro privilegiado, que agora só vale para senadores e deputados federais, né, cara? Isso vai impactar de alguma forma nesse processo eleitoral ou não? A opinião... Olha, nós criamos, o Tribunal Regional Eleitoral criou um projeto da pauta limpa, este sim. Isso que quer dizer, se os processos forem julgados em segundo grau até início de agosto do corrente ano, esses são inelegíveis, né? Esses candidatos são inelegíveis. Isso fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça, também foi com o Ministério Público, né? E também fizemos gestão à Justiça Federal também, nesse sentido, né? E também o próprio Tribunal Regional Eleitoral, aqueles processos que estão em curso, a necessidade de você julgá-lo até essa data para que essas supostas pessoas que queiram se candidatar, elas seriam impedidas em decorrência da ficha limpa, né? Agora, infelizmente, é um número muito grande de ações, né? Nós temos hoje, no Tribunal de Justiça, nós temos 176 ações de civil pública para ser julgadas, né? Receio que, obviamente, não vai dar tempo de julgar na sua maioria, mas na sua totalidade, mas uma parte dela já foi julgada, né? Então, essas pessoas que já foram condenadas, vocês tiveram sentenças confirmadas ou sentenças modificadas em segundo grau e que sejam reconhecidas atos de improbidade, elas estarão impedidas. Mas o melhor controle é o controle social. O cidadão eleitor, ele tendo essa informação, voltando àquele aplicativo que foi noticiado, da fotografia, que você já traz toda a ficha dele, as pessoas têm que saber selecionar. Olha, bom, se ele tem isto aqui, já sinaliza que seja uma pessoa... Aí vai dizer assim, mas vai impedir dele concorrer. Ora, se ele está com problema, ele resolve esse problema e volte daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, candidato novamente. Né? Ele não vai ser impedido definitivamente na sua existência, né? A não ser que ele realmente dê razão a isso, né? Agora, o negócio de furo é bastante delicado. Às vezes a gente age pela emoção, né? Pela comoção, né, social. É evidente que o foro ele tem uma razão de ser. Imagine você um determinado... isso aqui é um olhar só, tá? São vários olhares, um olhar.
um juiz numa pequena comarca, vamos supor que seja a vara única, e o prefeito esteja respondendo por uma ação civil pública ou outro tipo, um crime de responsabilidade criminal, né? Quer queira, quer não, há uma pressão. Não que ele não esteja preparado para enfrentar essa pressão, mas há um mal-estar, né, que você pode ocasionar. Isso num determinado olhar. Mas, a exemplo do que já sucede em outros países, não há esse foro privilegiado, né? Então, eu penso que se nós tivermos já maturidade para isso, eu acho que deve começar a ser julgado. Agora, só tem um dado, né? Eu tenho assim, o processo originário no Supremo Tribunal, vamos imaginar a hipótese, Supremo Tribunal Federal, é a última instância, ele atua singularmente, mas ao mesmo tempo em grau de recurso, né? Aí se ele começa no primeiro grau, ele é julgado, vem para o segundo grau, ele é julgado, depois tem a possibilidade de ir ao STJ, depois tem a possibilidade do STF. No final pode ocorrer que essas pessoas acabem tendo vantagem com esse sistema, entende? Então nós temos de encontrar um meio termo, né, que não propicie uma situação e nem a outra, que seja realmente mais saudável a construção permanente da democracia. Então, é o que eu estava dizendo. O que o senhor pensa? Nesse caso, nós poderíamos pensar de termos um colegiado que tivesse especialidade para julgar esses casos, entende? E ele atuasse de forma itinerante, que não tivesse a interferência daquele local, né? Uma isenção total, né? Aí você poderia, e aí permitiria que quando do segundo grau já que discute fatos, só fatos, não discute direito, tese de direito, que é reservada à Corte Superior, e aí seria o fim da linha, né? Aí ele estaria inelegível totalmente. E aí, Ana Carla? Uma possibilidade. Posso emendar uma pergunta aqui? Eu queria só... a gente observa, como jornalista, que como o tempo dessa campanha é um pouco mais curto do que a anterior, quer dizer, bem mais curto, né? 45 dias. 45 dias só de campanha, os candidatos estão investindo muito na pré-campanha. E a campanha já começou, né? O ano começou e a gente já está em maio, próximo das convenções. A campanha começou em 2016, na verdade, para governador. Pois é. E eu vejo muito abuso de poder econômico. Claro que você fala assim, então você tem que provar esse abuso, vai lá e denuncie. Mas a gente observa que há uma movimentação. Eu queria saber como a Justiça Eleitoral ela está fiscalizando a pré-campanha e esses abusos de poder econômico. Tem muito pré-candidato aí fazendo campanha extemporânea, abusando do poder econômico. E como é que o cidadão pode denunciar e o que a justiça está fazendo? Você já tem denúncias, né? Você já recebeu, o TRE já recebeu algumas denúncias? Vai continuar restrito aquele aplicativo? Roubar é crime, furtar é crime, emitir cheque sem provisão de fundo é estelionato. Né? É o quê? Então, há pessoas que insistem em fazer, né? Essas pessoas que estão insistindo em fazer isso que você está colocando, você pode ter certeza que elas vão receber reprimenda, né? O Tribunal Regional Eleitoral já tomou as providências. Já recebeu denúncias? Já tem? Já mandamos tomar providência. Encaminhamos à Procuradoria Regional Eleitoral e aos organismos. Eu sei que o senhor não pode, o senhor não quer falar muito do assunto, mas não precisa citar nomes, mas qual é o volume? Já tem um volume grande de denúncias lá, de investigações? Esse levantamento está sendo feito pela ouvidoria. O primeiro canal de comunicação que você recebe é a ouvidoria, que faz uma filtragem. Né? Independentemente desse volume da ouvidoria, o tribunal já determinou as providências. Ou seja, deixa eu fiscalizar. Tem muita Nós gente. estamos, sim. Então, a pessoa deixa a pessoa insiste, ela vai sofrer as consequências. Ela está achando aí que o TRE não está de olho, mas está. Está enganado. Na eleição passada, vamos falar de governador. Aí alguns vão falar assim, não, mas o povo escolheu. Mas o povo escolheu porque ele não sabia.
Aí o povo pode escolher e errar, e aí depois, enfim. O povo... A gente erra, nós somos o povo. A gente sempre fala do erra, povo, parece que na segunda pessoa, né? Nós somos o povo. A gente estava falando aqui da Caixa 2, por exemplo, denúncias de Caixa 2 no TRE, enfim. Houve muitas denúncias sobre esse problema de Caixa 2 na eleição de 2014 e também na eleição de 2016. Então vamos falar de fatos mais recentes. Vamos esquecer esse Simão Barbosa aqui. Lá teve Caixa 3, Caixa 4, Caixa 10, enfim. Caixa Prego, tudo ele deve ter tido. Enfim, tá de tornozeleiro. Não, acho que não, ele não. Como é que está isso lá no TRE em relação ao atual governo, que teve denúncia contra ele também de Caixa 2 pelo Alain Maluf, que foi o coordenador de campanha? Chegou alguma coisa para o senhor? Está em andamento? Como é que está esse processo? Olha, a presidência não chega, né? Isso aí, se chegou, ela é um processo que é distribuído para um dos relatores, né? Eu não tenho esse controle, né? Eu participo do julgamento, né? E isso não entrou em pauta, o que o senhor está dizendo, né? Nem vai entrar. Não sei como eu poderia afirmar que não. Mas se houver isso concretamente, obviamente que ele entra numa pauta normal. Não tem se entrar em pauta, vamos falar de suposições aqui, entrou em pauta isso, comprovou-se a existência de Caixa 2. O governador Pedro Táxi se reelege agora em outubro. O que acontece? Tudo pode acontecer, as consequências, né? Se for se for julgado antes, por exemplo, ele é inelegível. Até agosto, né? Se julgar depois, que ele for reeleito... Dependendo da situação, você pode caçar o diploma dele. Pode acontecer isso, então? Pode, isso é em tese. O né? mesmo com o prefeito? Qualquer um, não é especificamente ninguém aqui, né? Qualquer um. E tem muitos prefeitos nessa situação? Tem muitos processos, né? Envolvendo. Você voltando à questão do Caixa, na realidade foi o Pardal e o Caixa 1 foi introduzido na eleição de 2016, alguns dias praticamente, um mês antes da eleição. Alguma denúncia de abuso do poder econômico foi transformada em processo e cassou. O prefeito foi cassado. Então, o verdadeiro controle é da população. Com aquele aplicativo chamado Pardal, né? O Pardal e o Caixa 1. Isso entrou em Caixa 2016, né? O Pardal é nacional e o Caixa 1 é específico. Mas ele entrou em 2016, né? 2016, setembro. Isso, 2016. Esse Caixa está sendo ampliado. Está sendo dotado de outras informações para ampliar. Ele já está, agora, nesse momento... Está operacional, já está. Aí, o que é importante é esse controle social. Né? Qualquer pessoa pode fazer. Com essa questão dos smartphones, das redes sociais, o senhor imagina que o volume de denúncias na eleição deste ano vai ser muito maior do que nas eleições nas outras, né? Claro. Tudo é possível. Tá? E, infelizmente, pode ocorrer também que várias denúncias são falsas. Com certeza. Aí elas aumentaram fake news. É uma denúncia deste grupo contra aquele. E aquele outro tenta para tirar vantagem, entende? Isso, infelizmente, há pessoas que, infelizmente, têm um comportamento não civil, né? Não cívico, republicano. Não, nenhum republicano. Sabe que ele tem muito cuidado para falar essas coisas. Não. Eu queria lembrar os senhores de uma passagem que achei muito interessante. Joan Norberg, no seu epílogo do seu livro Progresso, ele refere a umas inscrições que foram encontradas numa pedra da Caldeia há 3.800 anos antes de Cristo. Portanto, já há quase 6.000 anos. Olha o que estava escrito. Vivemos tempos amaldiçoados. Há 6.000 anos atrás. Em um mundo decrépito e iníquo. Iníquo, porque não sabe, é sujo. Enfim. Os políticos são muito corruptos. 6.000 anos atrás. Os filhos já não respeitam os pais.
Caramba, se 6.000 anos atrás já era assim, imagina agora, né, cara? Eu acho que tudo é um processo de evolução, né? Tem uma teoria do espiral, né? Você vai até o fundo e retorna tudo novamente. Eu acho que estamos nesse processo. É um processo de transição. Fundo de poço, bateu, tem que subir agora. Tem que subir. Mas isso é importante, é que a sociedade decida por essas mudanças verdadeiras, né? Os países que são considerados primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, Inglaterra, França, todos eles, se buscar, fizer uma visitação na história, você vai encontrar que eles viveram um momento de instabilidade de ordem política, né, e econômica. E eles tiveram o discernimento de que aquilo não dava mais para prosseguir da forma como estava e romperam. E por isso eles hoje têm uma situação melhor do que o resto do mundo, né? Então, o que a sociedade brasileira precisa ter esse discernimento e essa vontade de que não adianta você receber um milheiro para construir uma peça da sua casa, por mais que você tenha necessidade, sendo que depois disso você vai precisar de saúde, você vai precisar de educação, você vai precisar de um meio de transporte, você vai precisar de segurança. E não vai ter. É ilusão, é ilusão. Você recebe naquele momento, traz uma certa satisfação, mas você esquece que você, como se você fosse viver só aquele momento da sua vida, não tem outro, tudo bem, justificaria. Então, mas não é assim. Esse comportamento do eleitor que inibe pessoas de bem, vamos dizer assim, de entrar na vida política. Porque o cara, às vezes, ele tem o discernimento, tem as ideias boas e tem boa intenção. Eu estou onde, Gordo? Nessa ou naquela? Nessa aqui. Tem boa intenção e tudo, mas aí ele fala, caramba, eu vou ser candidato, e aí vai fazer fila na minha porta pedindo para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar o condomínio atrasado, para pagar o plano de saúde, para pagar o leite do filho, para pagar a escola do filho. Pois é, os caras não entram. Quem tem um pingo de pois é, mas se esse candidato, boa vontade, às vezes ele. Se esse candidato tiver um certo preparo, explicar para ele que ele não pode fazer isso por causa disso. Ele perde o voto. Pode perder. Mas o que não pode é continuar alimentando esse vício, porque se ele assim o fizer, ninguém no sistema capitalista, ninguém dá R$1 sem ter a certeza de que vai recuperar esse R$1. Vou te dar um exemplo da minha casa. Ó, o meu irmão o Eduardo, ele foi candidato a deputado em 2006. E como ele parece muito comigo, muita gente confundia na rua. E eu passava no Palácio do Governo, ia sempre andando, jornalista, e vinha sempre aqueles caras, o Flanelinha, vinha o porteiro. E aí, Eduardo, ó, me pararam no Palácio. O cara me trouxe a conta de luz para eu pagar. O que você pagasse para mim? E o Eduardo, eu falei, olha, você falou que o candidato é errado. O senhor me desculpe, né? É absurdo, né? Aí ele falou assim, então o senhor perdeu o meu voto. E aí? Cai naquilo que eu falei, quer dizer, o cara que tem boa intenção, ele não sai, ele para. Esse é um sinal de que o eleitor não é de boa qualidade. Não é de boa qualidade. Mas em outra aí coisa você vai também. Justificar que... E ele age assim porque existe... Ele é mais corrupto que o vagabundo que está lá na cadeira. Não, mas André, tem muitos políticos que acostumaram ele desse jeito. Ele assim, mas... Entendeu? Então ele assim, também é assim. A culpa não é só do não tô falando de culpa, tô falando de cultura. Mas então, a cultura do eleitor é essa. Existe uma prática. Aí que é importante o meio de comunicação e profissionais conscientes e responsáveis e que está inserido dentro da sociedade, abrir espaço, né, para se discutir mais essas questões. E isso é muito importante nesse momento em que nós antecedemos um processo tão importante e delicado e decisivo para a nação brasileira. Se você for buscar na história, não tem nossa existência, obviamente, não teve nem não terá nenhuma outra oportunidade como essa que nós estamos de fazer um limpa. Não limpa, mas é um despertar, é um início de tocar no cidadão e fazer ver que é ele que é a peça indispensável no todo. Política significa o quê? Você deve se doar para o próximo, você deve trabalhar, você tem capacidade, inteligência, saúde, você vai trabalhar em prol
entende? Nós vivemos um momento muito difícil em termos de globalização, em termos dessa quarta revolução que eu mencionei, da tecnologia e da comunicação também. Precisamos de pessoas realmente capazes e pessoas que estejam dotadas de princípios éticos e morais para trabalhar em prol da sociedade para que tenhamos dias melhores, porque do contrário nós vamos afundar numa crise profunda que é inimaginável hoje. O povo até deu uma ensaiada. Quando que foi aquele Vem Pra Rua? Foi 2015, 2014? Quanto foi? 13? 13, né? O povo até deu uma ensaiada, né? O gigante deu uma acordou, sacudida, né? O gigante acordou, né? Não, aí o gigante acordou, foi na urna, deu uma... Aí voltou a dormir, né? 2014. Bom, vamos fazer um intervalo, Gordo? Intervalo, Edmota, já voltamos. Bom, estamos de volta com o desembargador Márcio Vidal para esse último bloco do Conexão Poder. Falamos bastante de assuntos bem polêmicos, né, no primeiro e no segundo bloco. Compra de votos, Caixa 2, que é mais Helena, cara. Agora vamos falar de cidadania e enfim, custo de eleição, 5 milhões para governador. Não, mas o custo mesmo operacional de se fazer a eleição, se falou muito no ano passado, até no início desse ano também, que da dificuldade orçamentária, né, da Justiça Eleitoral no Brasil de realizar as eleições deste ano. Esse momento já foi superado? Como é que o senhor está administrando isso? Qual é o custo da eleição este ano aqui em Mato Grosso? Então, por força da emenda, houve um limite orçamentário, né? Então, isso aí na esfera política federal, é exemplo também dos estados brasileiros, também editaram uma emenda nesse mesmo sentido, né? Para que haja um ajustamento fiscal. E, obviamente, que isso vai impactar todas as instituições e não é diferente em relação à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral. Para a eleição, não teremos dificuldade, porque esse é um orçamento destacado do orçamento ordinário. Tá? Mesmo assim, nós temos aqui um Mato Grosso eleitorado de 2.305.719. Desse eleitorado, tem uma satisfação de que, pela primeira vez, vão votar 74.676 jovens, entre 16 e 20 anos pela primeira vez. Número locais de votação são 1.500. Locais de votação de difícil acesso são 96, em razão da peculiaridade e singularidade do estado de Mato Grosso ter uma parte do Amazonas, fazer parte do Amazonas, né? Temos locais de votação indígena, 40 locais de votação, com um eleitorado de 10.725 eleitores indígenas. Nós fizemos agora um trabalho antes do fechamento do alistamento eleitoral, nós conseguimos alistar um número significativo e também foi designado as seções que sejam na própria comunidade indígena, para evitar que haja esse deslocamento dos povos indígenas para a cidade. Temos mesários, nós temos a cada uma das 7.994 sessões eleitorais, conta com 4 mesários, totalizando 31.976 pessoas que vão trabalhar nessa eleição, tanto no primeiro turno... Só em Mato Grosso? Só em Mato Grosso. 31 mil pessoas? 31.976. Mais de 1 milhão. Orçamento da eleição é 14.155.483. Custo por eleitor sai a R$ 6,17, menos do que a cifra que você... voto, né? Quando o cara compra o voto, ele paga R$ 150 em média. O que custa mais caro? É a alimentação dos mesários, colaboradores, que é a maior despesa, né? São mais de 45 mil pessoas no dia da eleição, com custo em torno de 3 milhões, locação de veículos, aproximadamente por cada extensão continental. Há também um suporte técnico operacional da tecnologia, tem que ser locado, das urnas eletrônicas. Transporte também, incluindo 12 aeronaves, porque tem locais que somente se chega pelo ar, né? E se você for de barco, você levaria muitos dias para deslocamento, né? Cuiabá tem 438.478 eleitores,
a biometria foram feitas 310.305, então não alcançou a cifra de 70% do eleitorado, 70,77%. Tem, portanto, restam ainda 128.173 eleitores para se fazer valer para a essas eleições, biometria. essas pessoas não votariam, né? Então, exatamente. O Cuiabá acabaria ficando prejudicado, infelizmente, pelo não atendimento desses eleitores à convocação do Tribunal Regional Eleitoral. Seja como for, esses 128.173 eleitores vão poder votar nessa eleição, porém, eles terão 13 dias úteis após a eleição para fazer a biometria. Se ele não fizer, o título dele será cancelado e ele vai sofrer todas as consequências 113 mil civis. eleitores ainda em Mato Grosso que não fizeram a biometria. 128 mil que não fizeram a biometria. Que não fizeram em Cuiabá a ou em Mato Grosso? Não, em Cuiabá. Cuiabá. Estou me referindo especificamente em Cuiabá. Mas se a pessoa que não fez, se ela quiser fazer neste momento... Não pode, está fechado, né? O sistema está fechado. Aí agora só após as eleições. Só após a eleição, sendo que num período de 13 dias úteis. Mas você acha que ele vai encontrar... alcançar esses 100? Não vai. O que resta fazer? Não temos nem orçamento para isso. Vai se restringir apenas à Casa da Democracia, apenas a 20 atendentes. Não vai. 100 mil. E aí aquele que não fizer, o título será cancelado. Falando em título, aquele documento único, né, André? Isso. Você já está A biometria, ainda a biometria, ela não se restringe apenas ao título eleitoral. O documento nacional único, de identidade, né? Também ele vai poder ele parece, para quem não sabe, ele parece um cartão de crédito, né? E tem todos os dados da pessoa, não precisa ficar carregando eletrônico. É eletrônico. Nós temos em Várzea Grande... Mas o TRE está emitindo esse documento ainda ou não? Não. Vai ser agora a partir de junho que vai ser. Até foi experimental. Para aqueles que têm a biometria. Para aqueles que eu tenho a biometria. Se aí eu o senhor vai poder lá em junho e emitir uma carteira, vai ter meu CPF, com todos os dados meus, carteira de motorista, enfim, eu posso ir lá fazer. Pode. Várzea Grande, eleitorado 188.917, com biometria 132.998, alcançou o índice aqui de 70,40%. Quantidade de 100 de biometria 55.919. Sinop, para surpresa, 100%. Nossa, 100%? 100%. 84 E Rondonópolis? Também 100%? Qual o eleitorado de Sinop? Não temos o dado. Sinop é 84 mil eleitores. 95. Assim, uns 130 mil habitantes, mais ou menos. Só tem 70 pessoas. Por que a biometria é importante? É justamente para evitar, uma segurança para o próprio cidadão eleitor. Porque, infelizmente, com a biometria que foi realizada no Brasil, conheceu alguns números negativos, né, de fraude de título eleitor, ou pelo menos com suspeita. Até uns meses atrás, quando se tinha um número de eleitores com a biometria, chegou ao número de mais de 30 mil títulos fraudados, sendo que só em um eleitor ele tinha 52 títulos. Aqui em Mato Grosso? Não foi Mato Grosso, nacional. foi outro estado da federação, mas se você ter uma ideia, então por isso que era muito importante e continua sendo importante. O senhor está falando de fraude, qual a segurança da urna eletrônica? Existem muitos questionamentos, né? Isso já tornou um tabu, né? É quase uma lenda urbana, né? Eu penso o seguinte, se isso aí fosse sério, confiável, você acha que o Japão já não teria isso? Eu confio 100%. Você acha que a China já não teria isso? Que eles têm um grau. Os Estados Unidos já não teria isso? Nós somos mais inteligentes que eles todos. Não, André, a questão não. A questão pode ser vista sobre os outros olhares da seguinte forma. O cidadão eleitor japonês, ele tem uma outra cultura. Mas eles são tecnológicos. Ele não é propenso à fraude, tá? Não é propenso à fraude. Então, para que gastar dinheiro? Porque você precisa de dinheiro. Mas os americanos não são tão bonzinhos assim. Por que gastar dinheiro, investimento alto, né, numa tecnologia, se eu posso canalizar esses recursos para outra área? Vamos pensar assim, esse lado japonês. Agora, eu diria, não é que não há risco sim. A tecnologia, ela pode propiciar risco, sim.
Ela está falando lá que nos Estados Unidos tem urna em 8 estados. Ela me deu uma bronca, a sua assessora lá. Tem urna em 8 estados, mas lá são 50 estados, para quem não sabe. Então são 42 estados sem urna, é no papelinho, parceiro. Eles são muito atrasados. A gente tá muito na frente. E nós somos inteligentes, eles são burros. Isso não quer dizer nada. Não, o importante não é a urna eletrônica. O importante é o eleitor saber escolher a pessoa certa. Não é, mas, assim, não é urna, urna, é rapidez. Qual é? O que isso aí adianta? Mas, o principal é o conteúdo, é o produto que se vai aferir daquela urna. Sim, ela sobre os olhares mas você defende de auditoria, mas aí auditoria. Cai lá numa central, o cara vai botar a mão para finalizar o processo. Não digo. Ele com um zero a mais. Não, vou dizer para o senhor o seguinte, a tecnologia por si só, ela é sim confiável. Sim, mas onde o bota problema a mão está o homem. Então. Eu às vezes posso ter uma situação em que a pessoa pode tentar, sentir tentada e querer manipular. Um avião funciona perfeitamente com a tecnologia, mas se você colocar uma pessoa que não tem a capacidade apertar algum comando, então a solução seria ter o voto impresso. Não é questão de solução. Vai ter voto impresso mesmo. O principal era nós investirmos nessa cidadania, nessas pessoas saberem. Mas enquanto isso não acontece. A verdade é o seguinte: tem que trocar o povo todo, tem que trocar os políticos todos, aí resolve. Ana Clara, eu vejo a tecnologia com bastante otimismo, inclusive daqui uns anos, ou poucos anos, nós vamos falar de urna como o passado, tá? Porque vai ser possível você votar pelo smartphone. Vota em quem? Vota fulano. Votar digital. Na Espanha, uma parte da Espanha, já há essa tecnologia em que o eleitor abre-se a votação durante aquela semana. O eleitor, a Ana Clara, vota num determinado candidato na segunda-feira. Mas só que no curso, até o encerramento, que se dar-se-ia, vamos hipoteticamente falando, numa sexta-feira, ela tem um conhecimento, ela tem uma informação de que aquele candidato não é tão confiável, né? Ou pelo menos nas suas ideias. Aí você pode mudar o seu voto no smartphone, né? O Tribunal Regional Eleitoral criou um aplicativo que se batizou de Soberania Popular, onde permite a participação da sociedade na elaboração do projeto de leis no município de Cuiabá e pode votar esse projeto de lei. E ele tem a opção de votar sim ou votar não. Então isso é fruto de quê? Da tecnologia. Eu penso que em breve nós iremos migrar, no momento que tivermos, repito, segurança. Uma segurança aceitável, uma segurança desejável. O momento que nós vivemos vai migrar da urna eletrônica para o smartphone. Mas o senhor não me respondeu ainda. Não. O senhor acha que o voto impresso seria uma solução agora imediata para se garantir a confiabilidade da urna eletrônica ou é bobagem? Eu vou repetir. Todas as auditorias que foram realizadas sobre os olhares tecnológicos, ela é confiável. Agora, tornou-se no Brasil um tabu e criando uma fantasia de que ela não então seria através do voto, perde a eleição, o voto impresso, né? Então eu acho que não tem nada contra, eu só acho o custo que vai ser. Ela imprimiu o voto, aí o cara que perdeu a eleição vai sair procurando voto por voto, papelinho, quem que votou nele. Não tem sentido, né, cara? Tá bom pra você, né, cara? Tá ótimo. Tá bom pro senhor? Algum assunto que a gente não tenha tocado na pauta aqui, que o senhor queira? O senhor não indagou sobre a fake news, né? É fake news, né? Eu tinha indagado. Tinha um voto, a gente falou de fake news, mas era... Como é que vai ser o combate à fake news? A fake news, inclusive, realizamos em março, em Mato Grosso, um seminário que discutimos esse assunto, trouxemos representantes do Google, do Facebook, do Twitter, em Cuiabá, e juntamente com os presidentes dos tribunais, com alguns corregedores, assessores, os profissionais de comunicação dos tribunais regionais eleitorais, superintendente da Polícia Federal, o Ministério Público, enfim. Depois de realizado esse seminário, ele vai dar ensejo a um texto que vai ser publicado na revista
da democracia aqui de Mato Grosso, vai ser distribuído para o Brasil inteiro. Mais ou menos é uma diretriz de que forma que iremos agir no combate à mentira. E quando me falam em mentira, a mentira não é um privilégio do brasileiro, né? A mentira faz parte, infelizmente, da natureza humana, né? A natureza humana. A França tem enfrentado o problema da fake news, os Estados Unidos têm enfrentado a última eleição americana foi baseada em fake news. Foi toda uma mentira. O Reino Unido, quando surgiu a ideia e a ação de se retirar da europeia, da comunidade europeia, enfrentou também o problema da fake news, né? Então não é um privilégio brasileiro, né? A fake news, a mentira, né? Uma mentira, como disse, é tanto positiva como negativa. Você transformar um demônio em anjo é fake news. Você transformar um anjo em demônio da mesma forma, né? Aqui, novamente, como é que nós vamos combater? Nós temos que ter mecanismos eletrônicos, tecnológicos, né? O ideal é se nós tivéssemos uma agência de selo independente, selo da verdade. Sim, né? É verdade. Qualquer coisa, olha, essa informação, você consultaria, vocês no meio de comunicação, vão consultar se isso aqui procede Eles são muito novos ou no não. Brasil, ainda nem tem essas agências. Mas Agora está surgindo, começando, né? É um princípio, né? de um longo trabalho. Tudo requer um trabalho permanente. Não dá para falar assim, eu vou produzir isto e agora vai servir por... Não. Isso muda à medida que a sociedade vai mudando, os interesses vão mudando. E eu acho que é um os seus alerta valores, importante que o senhor está dizendo vão aí. mudando. As pessoas que receberem qualquer tipo de informação Não devem passar pelo para frente WhatsApp, sem ter a pelas redes sociais, certeza de que tem confira procedência. antes, vai Inclusive lá, os joga no senhores Google, da pesquise. comunicação, o senhor sabe melhor do que eu que estou me Sim. referindo. Né? Tem que notícia conferir. falsa e As notícia pessoas sem velha. menor Querer discernimento, né? denegrir a imagem. Os grupos de das outras WhatsApp, pessoas. toda hora vem umas coisas assim que você pega de 10 anos atrás, o cara coloca como Não, você e tá tem agora. muita mentira. Você mesmo, age reproduzida. quase mecanicamente, né? Você passa para frente, às vezes passa sem pra frente, Você nem só lê o conteúdo. título. Só e lê olha o lá. título, exatamente. Eu Aí o acho cara que pega a Bíblia as e pessoas- questiona o que está na Bíblia, mas não questiona o que está no WhatsApp, né? Nós devemos ter mais Vai entender. responsabilidade, e isso é o compromisso com o próximo. Mas então o TRE vai fiscalizar também, vai ter esse Sim, cuidado. nós temos não só da 3 denúncia juízes. fake, Não, né? não. Mas também Nós temos da 3 notícia. juízes da propaganda eleitoral que eles receberam a capacitação e estão estudando, inclusive vão participar de outros eventos. E juntamente com a equipe da tecnologia do Tribunal Geral Eleitoral tem discutido a exemplo que já tem sucedido no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos criando um mecanismo de minorar esse impacto da mentira. Só para lembrar, isso é crime eleitoral, né? Isso não é só crime eleitoral, é crime contra a honra, no Código desde 1940. Mas assim, o candidato que achar que não, vou fazer uma... Ele pode perder o mandato. Pode, né? Pode perder. Então a fake news pode... Fake news podem... E para o eleitor também, que cria essas histórias falsas também. Tá? Fake news pode fazer levar candidato a perder ou mandato. eleito a perder Alguma mandato. coisa assim. Eleito a perder mandato. Candidato não tem mandato, não é burro. Eleito a perder mandato. Deixa eu contar. Tá bom, Ana cara? Podemos acabar? Podemos acabar, desembargador? Acho que acabar nunca, né? Não, acabar. Boa! Suspender. Não, tem que voltar mais E vezes. voltar né? suspender Eleição, essa sessão. E voltaremos em breve. Eu Porque... quero entregar para o senhor aqui a caneca do nosso Ele faz programa. coleção de caneca. Um oferecimento da Tubarão Esportes, Obrigado. nosso parceiro de sempre. O senhor perguntou da caneca no início do programa, se tinha para vender, nós Não, temos ele faz entregar coleção. para o gente. senhor. Obrigado. Foi um prazer estar aqui, né, nesse espaço de comunicação. Contamos, obviamente, com a colaboração, a cooperação de todos nesse processo. Ele não se restringe apenas ao Tribunal Regional Eleitoral, mas a cada um de nós, né? Só teremos dias melhores se nós tivermos alguma ação positiva, né, coerente com as verdadeiras necessidades da sociedade. Nós agradecemos a presença do senhor aqui, foi bastante proveitosa essa entrevista. Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Ana Carla, obrigado mais uma vez Obrigada pela pelo sua convite, mais uma presença aqui, parceira de bancada. Mariana, obrigado também pela sua presença aqui. Desculpa ter te chamado de André, tá? É que tem um telefone seu aqui que está registrado como André Martins. Mas nós temos sim lá. E está com a sua foto, não está com a foto dela. Então, alguém está usando o seu O telefone. senhor está né? muito bem assessorado. Tá bem assessorado. Excelente profissional. Gente, obrigado pela sua
audiência, você aí da região Médio Norte, Nova Mutum e todo o estado de Mato Grosso pelo conexãopoder.com.br, conexãopoder.com.br, enrolei toda a língua, né, cara? Obrigadíssimo pela sua audiência, até a próxima entrevista, tchau! Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.